Essa teoria de Digital Circus não faz nenhum sentido. E eu tenho uma teoria sobre o último ato de circo digital. Nos vídeos de alguns youtubers, como o Corey, e não é querendo menosprezar o trabalho dele, na verdade foi incrível, foi mostrado o Bubbles, sim, o Bubbles, aquela bolinha, como possível Abel, da lore. Se você assistiu o último episódio, você entendeu bem essa parte. Mas eu discordo completamente. Além do Bubbles já ter sido classificado como uma IA criada pelo próprio Caim e não produzida pela CIA, ele aparece no episódio 8, mas como um palumpa para o Caim não se sentir só. Porém, coberto de defeitos, a gente consegue perceber que ele começa a insultar o Caim, como se tivesse cometido uma coisa muito ruim com esse tal Abel, ele como uma IA defeituosa, mas nunca se referindo a ele mesmo. E o Bubbles a gente percebe que ele é meio bugado, como se ele tivesse sido criado pelo Caim, né, que é uma IA defeituosa. Isso é mostrado no episódio 8. O Bubbles pode ser uma referência à marca de Caim, da história de Caim e Abel, original da Bíblia. Um peso na consciência e também cicatriz de um pecado. Nesse mesmo episódio é mostrado uma data, 15 de outubro, no CMD do Kingo. Também podemos ver algo chamado Walk Time. E existe sim um site criado pela própria Glitch, chamado Walk Watch. E é aí que entra a minha teoria. Ele se assemelha muito com ao Teletela do livro 1984 de George Orwell. Ele fica sempre ligado, ele tem um interruptor que é como se fosse um interruptor, né, que você consegue girar para aumentar e diminuir o volume, mas ele sempre permanece ligado, exatamente como o Teletela do livro 1984. A forma como o pessoal do circo tenta driblar o Caim é parecida com o virar de costas para a Teletela, assim como no livro 1984, por não saber se o grande irmão está ou não e observando naquele momento. Mas mesmo com essa tecnologia, existia uma mente humana por trás. E se o Abel do circo digital for, na verdade, um humano? O Scratch? Alguém que enlouqueceu? Ou um dos 5 do circo? Essa é a minha teoria. Afinal, o Caim conseguia manipular a mente de todos. E se o Caim tiver devorado o Abel e o Abel, na verdade, for uma mente humana e não uma IA como todo mundo pensa? Essa é a minha teoria.